A caminho de Belém, na Rádio Observador, o Presidente da República já marcou a data das presidenciais para dia 18 de janeiro. O dia já estava pré-sinalizado para que a segunda volta não calhasse no domingo de Carnaval. Ninguém queria ir votar no domingo de Carnaval, até porque poderia ser complicado depois entregar o bilhete de identidade, enfim, tirar a mascarilha. Bom, isso é outra polémica. Assim, se houver uma segunda volta na ida às urnas, deverá acontecer 3 semanas depois, a 8 de fevereiro, um cenário bastante provável, dado o número de candidaturas, e as sondagens vão apontando para valores muito próximos, alguns empates técnicos. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo tenho a Judite França. Judite, quem são os nossos convidados de hoje? Ricardo, vamos ter connosco Francisco Rodrigues dos Santos, é apoiante de Henrique Gouveia Melo, Duarte Pacheco, apoiante de Luís Marques Mendes, também Paula Cosme Pinto, está com a candidatura de Catarina Martins, e Adalberto Campos Fernandes, apoiante de António José Seguro. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu começava por quem está aqui à minha esquerda, Duarte Pacheco, sentou-se à minha esquerda. Os eventuais cortes, palavra que o Primeiro-Ministro não usa, nem quer usar no Serviço Nacional de Saúde, levantam novas dúvidas sobre a política do Governo para o setor e sobre a prestação da Ministra da Saúde. O que é que faria o seu candidato nesta matéria? Boa tarde, também um cumprimento a todos. E é um prazer aqui estar a conversar com estes nossos amigos. Já agora sobre a data das eleições, isso para alguém de Torres Vedras ia ser um drama. Ia ser um drama. Porque todos de uma tarafona a votar, não isso? sei se é a melhor forma de o fazer. Esse era um dos problemas que eu antecipava. Portanto, não é? ainda bem que a data não coincide. Agora, sobre a questão do o Governo repetidamente... Ainda estou a recuperar dessa imagem. Das matrafonas. Pronto. Mas o Governo tem repetidamente tido um problema de comunicação, em que cá fora as notícias são recebidas muitas vezes não correspondendo sequer àquilo que é a intenção formal do Governo. Porque se o Governo, por exemplo, no caso da saúde, e aqui é a conversa que deveria existir, não tenho a certeza que existiria, se o Dr. Luís Marques Mendes fosse, aliás, ele já mostrou que precisa de mais informações, que se fosse Presidente da República, teria conversa com o Primeiro-Ministro para tentar compreender o alcance desta medida e fazê-lo e transmitir que está longe de ser uma medida sensível para a generalidade dos cidadãos. Que não é compreensível, e como não é compreensível, é melhor que o Governo repense 2 vezes se é mesmo aquilo que quer e esclareça porquê, ou se porventura há o tal erro de comunicação e aquilo não existe. Ficar no vazio é que não pode acontecer, e tenho a certeza que o Presidente Luís Marques Mendes não deixaria que isso acontecesse. Adalberto Campos Fernandes, como lidaria o Presidente, se fosse eleito, António José Seguro, com uma situação destas? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, em primeiro lugar, o António José Seguro já disse, e várias vezes, de que não tem da função presidencial um entendimento executivo. E também que não considera que Belém seja um ponto emissor de recados. A relação de um Primeiro-Ministro com o Presidente da República em funções não é mediatizável, quer dizer, não se faz através dos jornais, através de mensagens em cerimónias públicas. Faz-se em primeiro lugar, como a Constituição, aliás, da República insinua e recomenda, nas reuniões semanais de trabalho que eles têm normalmente à quinta-feira. Esse é um aspecto que tem que ficar claro na diferença sobre aquilo que será o magistério de influência de António José Seguro, Presidente da República, em que nós deixaremos de ter, de facto, tanta transmissão e tanto ruído, e ao mesmo tempo teremos um papel de recolha de informação e de apoio institucional ao Governo, ouvindo naturalmente não a oposição. Não haveria um sinal público, é isso que está a dizer? Claro, a menos que a situação se fosse de tal maneira difícil na relação que o Presidente se sentisse forçado a isso. Mas essa não deve ser a norma. Nós não devemos ter presidências com ruído e, sobretudo, não devemos ter presidências da República que confundem o papel que a Constituição da República lhe atribui com funções que são do Governo ou que são do Parlamento. Dito isto, eu representava até uma ideia do atual Presidente da República no início do seu primeiro mandato. Talvez fosse à altura dos partidos maiores, sobretudo daqueles que têm responsabilidades de governo há muitos anos em Portugal, entenderem que a saúde não se resolve nem com pedidos de demissão de ministros ou ministras, nem com esta dialética da política, da pequena política do dia-a-dia feita em cima do título do jornal. Faz através de um pacto de regime
Não há que ter medo das palavras, do entendimento estratégico, porque o SNS é transgeracional, está para além do mandato de 4 anos de um governo, diz respeito a nós, aos nossos filhos e aos nossos netos, e, portanto, não é algo que deva ser tratado na intendência do dia-a-dia. E eu sei que o que o António José Seguro pensa disto, relativamente também à Justiça e a outros setores, é que o Presidente deve ser um promotor, não de consensos artificiais, mas de consensos efetivos, respeitando os limites que a Constituição da República lhe define. Francisco Rodrigues dos Santos, esta seria uma daquelas razões que poderia levar Gouveia e Mel a pedir a demissão da ministra, ou seja, considerando que haveria aqui uma quebra de contrato com os cidadãos? Boa tarde. Henrique Gouveia e Mel é um candidato que já deixou bem patente a sua opinião relativamente à preservação e à consolidação do nosso Serviço Nacional de Saúde enquanto um eixo fundamental para garantir o acesso a cuidados de saúde de forma universal a todos os portugueses. Ele foi bastante explícito e disse mesmo que nenhum cidadão podia ser confrontado com a escolha entre ter cuidados médicos ou alimentar-se. E disse até um bocadinho mais do que isso, foi além. Não teve medo das palavras. Chegou mesmo a garantir que não era aceitável que os portugueses forçosamente tivessem que ser atirados para cima da saúde privada, sobretudo quando não têm recursos para aceder a esses cuidados de saúde, porque isso implodiria a coesão social e, por outro lado, o sentido de pertença enquanto comunidade. Agora, há um ponto que é fundamental, é nós compreendermos que o Presidente da República não tem que ser errático, nem alguém que usa a palavra de forma bastante exuberante, o que subvaloriza o magistério da comunicação do Presidente da República, mas deve usar a palavra com contenção, mas com significado. Ser institucional e dizer o que pensa. E não pode reservar apenas para os contactos com o Primeiro-Ministro, nomeadamente em privado, dizer exatamente aquilo que pensa, porque de resto o seu papel, então, que é o único... haveria aqui uma mensagem pública, entendo que... Eu acho fundamental que exista, porque uma razão fundamental, desde logo em termos formais, o Presidente da República é o único político que é eleito por sufrágio universal e direto por todos os portugueses. É uma democracia direta e não representativa. Isso poderia ser visto como uma quebra do contrato que existe entre o Estado, que garante a saúde pública, e os cidadãos? Esse contrato social já antigo até de John Locke, que é nós pagamos impostos e contribuímos para o funcionamento dos Estados para determinadas contrapartidas. Depois a visão de nós poderá divergir sobre que serviço é que deve ou não ser garantido pelo Estado. Gouveia e Mel pôs algumas balizas sobre a forma como lidaria com o governo, Sim. enfim, a possível demissão do governo. É por isso que estou Mas, a perguntar. Mas atenção, sobre a forma como Henrique Gouveia e Mel perspectiva gerir as relações do governo, tem mantido esse diálogo sempre num quadro de estabilidade. Até disse mais, que o Presidente da República não pode ser um cavalo de Troia dos partidos que diga que sim a tudo, nem que não a tudo, mas que preserve a estabilidade da governação. Agora, o que eu acho muito curioso é o caráter independente do Presidente da República também se vê na avaliação com que faz da situação política do partido e com que exerce a sua capacidade de compromisso com os portugueses e, sobretudo, de acompanhamento da governação. Muita gente, sobretudo das outras candidaturas, critica o caráter independente e suprapartidário da candidatura de Henrique Gouveia e Mel. Mas sabe o que é curioso? Marcos Mendes entregou o cartão de militante para se aproximar da ideia de que não está ligado a nenhum partido político, quando toda a gente conhece a sua história. E, recentemente, António José Seguro, numa entrevista ao público esta semana, até num ataque quase contra a carpintaria, veio dizer que não queria ser arrumado em nenhuma gaveta. Portanto, é bom ou é mau estar acima da nuvem da espuma dos dias político-partidário? Eu acho que é importante até para chegar a esse compromisso. Te falava ao Alberto, aliás, foi Ministro da Saúde, e foi até nos ventos do PS, foi alterado a lei de muito base ouvir da o Alberto saúde. Campos Fernandes sobre Exatamente, isto, mas será noutro fórum. Mas já vamos à entrevista. Paula Cosme Pinto, Catarina Martins pediria numa situação destas a demissão da Ministra da Saúde? Chamaria Luís Montenegro a Belém e pediria a admissão? Eu não sei se chamaria a admissão, mas embora tenha que concordar com o Adalberto que um presidente não serve para dar recados, porém uma presidente serve para garantir a estabilidade da vida da população também. E quando estamos a falar da saúde, estamos a falar de um direito fundamental. Nós vivemos neste momento num país em que este direito está a ser alienado de demasiadas formas. Estamos a falar num país em que não tem urgências obstétricas abertas, em que parir é um motivo de medo para muitas mulheres em Portugal, pessoas que não conseguem sequer uma primeira consulta num médico de saúde, pessoas que definham em listas de espera para cirurgias. Portanto, um corte de 10% na despesa da saúde, no fundo, é um sinal de que o governo não tem a vida das pessoas, a vida da população como uma prioridade. A estabilidade da vida das pessoas e a saúde é fundamental para a estabilidade da vida de qualquer cidadão. Portanto, eu acredito seria um setor em que a interferência do Presidente da República se justificaria?
O investimento na saúde pública foi sempre uma bandeira da Catarina Martins. Sabemos como é um tema querido e caro à Catarina Martins, e sabemos que ela, enquanto Presidente, também estaria certamente a trazer para o centro do debate a defesa de todos estes direitos ligados à saúde. Vamos avançar, entretanto, para outro tema. Não está esquecida a entrevista de António José Seguro. Fica prometido para a segunda parte Obrigado, do Ricardo. Caminho de Belém. Está bem, Adalberto Campos Fernandes? Vamos a isso? Não, tomei nota. Tomei nota. Eu agora está na moda os pedidos de defesa da honra. Exato. E eu gostava de replicar muito brevemente quando for oportuno. Já lá vamos. Duarte Pacheco, Marcos Mendes conta com o apoio de Luís Queiró, um destacado dirigente do CDS, mas depois da reunião da Comissão Nacional do CDS ainda não ficou fechado o eventual apoio a Marcos Mendes. Como é que vê esta demora numa decisão por parte do CDS? Esperava um apoio declarado e mais rápido? O CDS tem estado a rezar, de acordo com a sua própria doutrina, Faz para algum que sentido. Paulo Portas aparecesse como candidato. E, portanto, é essa a grande expectativa. Se calhar não está a rezar com força suficiente. Mas, não, pelos vistos, não está, porque os milagres para isso não acontecem. E, portanto, como Paulo Portas não é candidato, mais cedo ou mais tarde eles darão o seu apoio ao Dr. Luís Marques Mendes. Pouco convicto, acha? É um pouco diferente este que votem. Agora, É um pragmático. Muito agora, a razão pragmático é essa. essa. Também, mas mesmo que isso não acontecesse, agora vou ser sincero, É o chamado apoio agnóstico. mesmo que não acontecesse, repare, nestas eleições isso pode ser importante. Porque estamos com empate muito próximo entre os vários candidatos para uma possível passagem à segunda volta. E, portanto, aí até pode ser. Porque, caso contrário, mais 0,6 ou 0,7 que provém do CDS, não é aí que nos vai dar a vitória. Agora, para uma passagem à segunda volta, pode ser essencial. Avançamos já para outra questão, agora para a Paula Cosme Pinto, sobre o que se passa no LIVRE e a eventual candidatura de Jorge Pinto, eventualmente apoiada pelo LIVRE. Como é que a candidatura de Catarina Martins olha para o que está a acontecer no LIVRE? E por acaso ainda ninguém enviou um SMS a dizer deixem-se lá de coisas Bom, não tenho acesso aos telemóveis, vamos ao telemóvel arrumar de isto. Catarina Martins, como podem calcular. Bem, enfim, eu acho que estas decisões cabem aos partidos. Nós podemos não concordar com os modelos usados, podemos, ter muitas dúvidas quanto às regras, aos métodos escolhidos, mas na realidade isto é uma decisão que cabe a cada partido e, sinceramente, acho que não me devo pronunciar sobre um processo interno do LIVRE. Deixa-me perguntar-lhe outra coisa então. Se é um adversário com que Catarina Martins deve preocupar-se? Eu acho que Catarina Martins tem respeito por todos os adversários na corrida às presidenciais. Mas este tem ali uma disputa de eleitorado muito próxima. Eu diria que isso cabe aos eleitores dizer, não conseguimos fazer essa adivinhação. Esta é uma corrida que não é sobre partidos, é sobre pessoas, é sobre valores que estas pessoas representam. Catarina Martins tem os seus, a população conhece-os muito bem, há muitos anos que os conhece e conhece as provas dadas, portanto não me parece que seja exatamente o mesmo percurso de Rui Tavares. No passado, numas primárias do LIVRE, o segundo nome fora do LIVRE a ser proposto foi o de Marisa Matias. Desta vez não acontece algo semelhante. Eu acho que todos podemos concordar que existem algumas convergências de valores entre Bloco de Esquerda e LIVRE. Mas volto a dizer, estas são candidaturas individuais, são candidaturas que não têm a ver com partidos, portanto eu acho que aqui a narrativa é outra e o processo de escolha será seguramente outro. Vamos regressar já daqui a pouco para a segunda parte do A Caminho de Belém. Fica a promessa que para a abertura da segunda parte vamos ter aqui um direito à defesa da honra por parte de Alberto Campos Fernandes em relação a algo que disse Francisco Rodrigues dos Santos. A Caminho de Belém, aqui vamos discutindo às quintas e às sextas-feiras na tarde política da Rádio Observador a visão dos candidatos e também temas da atualidade dos candidatos às presidenciais. Voltamos já a seguir.
Segunda parte de A Caminho de Belém, são os nossos convidados neste episódio Duarte Pacheco, Adalberto Campos Fernandes, Francisco Rodrigues dos Santos e Paula Cosme Pinto. Eu sou Ricardo Conceição e comigo está a Judite França. Adalberto Campos Fernandes ficou para a segunda parte uma defesa da honra, porque António José Seguro deu esta semana uma entrevista ao Jornal Público em que recusou dizer-se de esquerda ou socialista. De alguma forma está a renegar o seu passado ou é em prol de alargar a sua base de apoio? Não, eu estava naturalmente a ironizar um pouco o Francisco, não se trata de um pedido de defesa da honra, mas antes, porque eu entendo que estes debates têm um propósito que é um propósito também de pedagogia política e, naturalmente, de aprofundarmos um pouco aquilo que é a cultura democrática que marca cada uma das candidaturas que aqui estão presentes. Já vou ao António José Seguro, mas eu ia, de facto, pegar um pouco naquilo que o Francisco disse, insinuando de alguma forma, e este já é um discurso que tem sido ouvido a propósito da candidatura do Almirante Gouveia Melo, de que o facto de alguém não ter uma ligação partidária ou vir de fora do mundo da política lhe confere maior independência, maior isenção, maior capacidade de distanciar os problemas, e como se o facto de ter tido uma vida política ou partidária fosse, de alguma forma, um diminuius captius, quer dizer, uma coisa que diminui a condição da pessoa para exercer esse lugar. Bom, eu fico confundido com este tipo de afirmação por duas ordens de razões. Primeiro, porque depois do período constitucional, da Constituição de 76, dos presidentes que nós tivemos, todos eles tinham a origem nos partidos, foram grandes presidentes, muitos deles até tinham exercido funções governativas e até nas autarquias. Em segundo lugar, nós sabemos há dias que o ídolo político do Almirante Gouveia Melo é o pai da democracia e é o fundador do maior partido da democracia em 74, que é o Partido Socialista. Portanto, é bom que esta pedagogia política seja feita. Não está em causa a idoneidade, a seriedade e os pergaminhos que o Sr. Almirante tem, eu isso não discuto. Como não discuto de qualquer outro candidato que se apresenta às eleições presidenciais. Mas é muito perigoso que alguém que quer defender a democracia, e bem, evocando um dos fundadores da democracia, venha de certa maneira insinuar que alguém que vem de uma ligação partidária pode ter a tentação de responder a agendas. Isto, além de ser incorreto, eu até acredito que do ponto de vista ético é relativamente insultuoso. E agora sobre a questão... Bom, o António José Seguro, repare que a Judite... Eu ia aqui fazer uma graça, diga alguma coisa de esquerda. Muito bem. Muito bem, com todo o gosto. Mas eu ia dizer... Está com dificuldade. Não, mas É transversal. Deixe-me... Ao candidato e aos apoiantes. Eu não tenho os problemas, digamos, de ruptura de fé que têm os eleitores do CDS relativamente à votação. Alguma coisa de esquerda. Agora, vamos lá. Já lá vamos. Vamos à questão de esquerda. No pulso esquerdo. Vamos à questão de esquerda. A questão é esta. A Judite há pouco, e já no debate da semana passada isso tinha acontecido, procura, nas questões que nos coloca, fazer um jogo, que é um jogo normal, um jogo de jornalista, que é saber quais são as gavetas onde o Jorge Pinto se enquadra dentro do móvel, o Sr. Almirante, o Dr. Luís Marcos Mendes. Está entranhado na nossa maneira de pensar de que as pessoas em Portugal estão arrumadas em gavetas. Numa eleição presidencial isso é profundamente errado. Mas torna a pessoa mais Começando previsível, pelo princípio, alguém põe em dúvida, primeiro, a história pessoal e política de António José Seguro. Alguém, quando for votar, tem dúvidas de que ele foi secretário-geral do Partido Socialista. Alguém tem dúvidas que ele foi presidente da Juventude Socialista. Então, porquê tanta dificuldade naquela Não é dificuldade resposta nenhuma. Repara uma coisa, o que ele disse e repete, e seguramente isto é utilizado até por outros candidatos, é que a sua origem é uma garantia, digamos, de segurança política e de segurança até constitucional. Ele vem da parte democrática e da construção democrática do país. Agora, ele vem também ao encontro daqueles que nunca foram socialistas, que nunca votaram no Partido Socialista e que olham para ele como um referencial de estabilidade, de independência partidária, que seguramente quando chegar a Belém não vai servir de nenhum partido, como acontecerá com o Dr. Luís Marcos Mendes, imagina, ou com qualquer outro candidato. O problema não é ter partido. O problema é chegar a Belém sem partido e sem uma definição programática de pensamento ou de percurso que faça com que, de facto, essa eleição possa se constituir numa enormíssima caixa de surpresas, porque nós votamos no dia 18, ou os portugueses votarão no dia 18, não em alguém que é previsível, mas em alguém que pode ser profundamente imprevisível, porque o seu passado pouco ou nada tem a ver com o exercício de funções políticas, constitucionais ou de natureza, digamos, institucional. Francisco Rodrigues Santos queria... Torna-se inevitável. Está a pedir a palavra para...
Defesa da honra. depois desta aula. Porque, Mas enfim, temos que ser talvez rápidos, seja temos que ouvir o... Ah, é? o- Pronto, mas, por favor, só queria só uma assinalar réplica. que esta defesa da honra, eu não percebi de que modo é que a honra do António José Seguro ou do Adalberto Campos Fernandes foram ofendidas, mas eu quero só assinalar alguns imagem, é truques uma imagem, retóricos do Adalberto Campos Fernandes, que de facto evidenciam bem as suas qualidades enquanto orador, mas do ponto de vista da pedagogia que aqui quis inaugurar, não abonam nada a favor. Primeiro ponto, inverteu a ordem dos fatores. Não é o Almirante Gouveia Melo que tem criticado os outros candidatos por terem proveniência partidária. O jogo começou anteriormente, quando no ponto de partida apontaram o dedo a Henrique Gouveia Melo, dizendo-lhe que por não ter um lastro político ou partidário estava diminuído na sua aptidão ou capacidade eleitoral para ser Presidente da República. Depois há, desde logo, uma evidência. É que são os próprios candidatos oriundos dos partidos que, ao passo que criticam Henrique Gouveia Melo por ser independente, querem assumir e substituí-lo nesse mesmo estatuto. Alguém acredita que Marcos Mendes, ao entregar o cartão de filiado, não tem uma relação umbilical com o partido, ou que António José Seguro, que não quer ser encaixado em nenhuma gaveta, não tem sequer essa filiação, de resto, que já levou ao exercício... Vamos chamar o Adalberto Pacheco. Não, mas há aqui outros pontos que eu também gostava de deixar claros, aqui no que disse o... E já voltamos assim, Pronto, mas ok. só para já agora ouvi-lo em relação a esta questão. Marcos Mendes é um candidato do PSD? Não. É um candidato que tem o apoio do PSD com honra e de muitos outros cidadãos de outras forças políticas, até do CDS, e também independentes, alguns Atenção que ainda pode ter do livro. alguns ainda autarcas socialistas que deram apoio ao Dr. Luís Marcos Mendes. E eu discordo completamente daquilo que agora disse aqui o Francisco, porque, primeiro, quem trouxe, de facto, o tema foi o próprio Almirante, quando se assume como um candidato fora da política ativa, da política partidária. Vamos falar do sistema e, portanto, do fora do sistema. Ele começou por aí. E, portanto, automaticamente é normal que os outros que discordam desse posicionamento o tenham começado a criticar. E, em segundo lugar, isso, para além disso, não é nenhum sinal de independência. Pelo contrário, aquilo que nós temos sucessivos presidentes da República que viveram a vida partidária, que ninguém os renegou, que nunca a renegaram. O professor Cavaco Silva entregou o seu cartão. Não sei se o Dr. Jorge Sampaio o fez ou não fez, mas que depois, na plenitude das suas funções, tomaram decisões, muitas vezes criticadas pelos seus próprios partidos. Estou-me a recordar quando foi a dissolução e era líder do Partido Socialista, o Ferro Rodrigues, como isso gerou um conflito quase pessoal, porque eram amigos de longa data. Já não era só amizade política, era mesmo pessoal. Ele não pusou isso em consideração, de acordo com o seu critério, qual era o interesse nacional. E, portanto, acredito que esse passado prova que podemos ter candidatos vindos dos partidos que depois, na sua função, são tão independentes ou mais do que aqueles que até estejam fora dos partidos e que depois, porventura, até tenham que fazer alguma coisa para agradar aos partidos. Estes já não precisam. Já o deram e vão assumir claramente a sua independência, que é o caso do Luís Marcos Mendes. Então nós recordamos quando ele, pela sua independência, por exemplo, fez com que alguns candidatos autárquicas que tinham problemas com a justiça não fossem candidatos e perdendo várias câmaras por isso. Vamos ouvir também já agora a Paula Cosme Pinto, precisamente sobre esta questão da independência em relação aos partidos. É possível Catarina Martins sem Bloco de Esquerda? Não só é possível, como ela apresenta uma candidatura individual. Obviamente tem o apoio do Bloco de Esquerda e seria muito estranho se não tivesse, com todo o legado que Catarina Martins traz do Bloco de Esquerda. Mas não é uma marionete do imaginar Bloco. Eu vou dizer uma coisa sem a outra, mas obviamente estou a falar da Catarina Martins e do partido, não é? Eu estou convicta que sim, senão esta candidatura não acontecia sequer. Aliás, esta candidatura parte de uma vontade de Catarina Martins e não propriamente de uma vontade empurrada pelo Bloco de Esquerda. Tem o apoio formal do Bloco de Esquerda e simbólico, e que é obviamente importantíssimo. Agora, o que me parece é que a presidência quer dizer, tem de ser sobre escolhas e sobre coerência, e os eleitores têm de poder ter certezas quando forem votar sobre quais são os valores e a coerência do percurso de cada um dos candidatos. Isto não é uma corrida sobre esquerda e direita, é sobre pessoas, temos falado muito sobre isso, mas quer dizer que Catarina Martins não tem seguramente receio de afirmar o seu percurso de esquerda, que tem sido, quer dizer, aqui
uma estrutura basilar de todo o seu percurso político. Portanto, obviamente, Catarina Martins surge nesta candidatura com a defesa do Estado Social como uma das suas bandeiras, como a igualdade social como uma das suas bandeiras, como a defesa da classe trabalhadora que constrói este país como uma das suas bandeiras. Seria muito estranho se ela não o fizesse, seria uma falta de espinha dorsal, parece-me. Poderá ser de alguma forma prejudicada pelo estado em que está o Bloco de Esquerda agora, que ainda vai a eleições? Isto porque, enfim, sendo uma candidatura mais ampla de esquerda, sem dúvida, e unipessoal, a grande base de apoio está no Bloco de Esquerda. Sim, mas Catarina Martins tem todo um legado político que o país conhece e que é o seu legado, sim, enquanto coordenadora do Vale Bloco mais de do Esquerda. que o Bloco de Esquerda neste momento? Eu não sei se podemos fazer essa conta, não podemos medir isto desta forma. Acho que até é bastante deselegante se eu fizesse esse tipo de afirmação. O que eu posso dizer é que Catarina Martins, com uma candidatura individual, vale por si só. Isso é uma certeza absoluta. Francisco Rodrigues dos Santos, esta semana e nos últimos dias temos assistido talvez a uma radicalização de André Ventura, com cartaz, enfim, no discurso, mas Henrique Gouveia Melo veio também já acusar André Ventura de ser racista e xenófobo. Podemos antever aqui que nos próximos dias ou nas próximas semanas, ou pelo menos neste período antes das eleições presidenciais, vamos assistir aqui a um aumento, a um baixar do nível, se quiser, no discurso para tentar separar as águas? Permitam-me só fazer um ponto prévio para acabar o raciocínio de há pouco. Porque, enfim, acho que os tempos têm que ser equilibrados, nomeadamente quando não estamos a contabilizar o tempo. Eu sei que não, vocês não, mas eu estou. Mas nomeadamente quando o candidato acreditamos que eu venho representar está a ser diretamente visado. Tem que haver igualdade de armas e por isso eu não acreditamos posso deixar sem troco que esta união negativa esta conversa é muito entre equilibrada. Eduardo Pacheco e Adalberto Campos Fernandes. O primeiro ponto fundamental é o seguinte, e vamos ser rigorosos, e os factos não podem ser contorcidos para dizer uma coisa diferente do que a realidade nos exibe. Luís Marques Mendes ainda era comentador de televisão, esteve 11 anos a preparar-se para esta candidatura presidencial, pese embora tenha dito sempre o contrário quando foi confrontado, tentou sempre excluir liminarmente Henrique Gouveia Melo, mencionando quase como inelegível por não ter experiência política. Ora, eu devo dizer, também respondendo a ambos, que vivas só existem duas pessoas que têm experiência no cargo, que é Ramalhianes e Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva. São três, no fundo, para além daquele incumbente. Ora, temos que ser francos. Eu também, com toda a certeza, sei identificar que a função do mais alto magistrado da nação não é comparável, nem sequer é, se quiser, uma capacidade analítica assimilável às funções que quer o candidato António José Seguro exerceu fugazmente como líder do Partido Socialista, quer com o Marques Mendes também, quase de forma muito acelerada, como líder do Partido Social Democrata. Não vejo isso. O que é fundamental é dizer-nos o seguinte, para deixar bastante claro, e vou temos de avançar, responder à sua pergunta. Uma personalidade independente tem mais capacidade em fazer esta renovação da democracia, reforçando a confiança nas instituições, dado o descrédito que existe, sobretudo à função político-partidária. É alguém que está mais próximo de poder acompanhar as funções governativas com maior escrutínio e capacidade fiscalizadora. E depois também parece-me ser alguém que corresponde a um sentimento que é necessário buscar alguém fora do sistema, nunca contra o sistema nem contra os partidos, para mobilizar e inspirar. Tenho a certeza que vai voltar a esse assunto noutros episódios, porque isso é uma marca da candidatura de Gouveia Melo. Queria lhe perguntar especificamente aqui o que é que antecipa que poderá ser o discurso daqui para a frente, tanto da candidatura de André Ventura como da candidatura de Gouveia Melo. Muito bem. Henrique Gouveia Melo não tem estado com paninhos quentes, nem de forma velada, a qualificar as últimas iniciativas do líder do Partido Chega, ao contrário dos outros candidatos. E até aí tem traçado claramente uma linha vermelha, dizendo que a democracia não pode tolerar a intolerância, porque isto significaria corromper o próprio sistema democrático e abrir lugar a um sistema autocrático que seria uma ditadura. Ora, é óbvio que André Ventura, com as suas declarações, tem passado o risco contínuo da democracia, atravessando fronteiras para o lado do racismo, da xenofobia, e isso pode do discurso de ódio. Pode prejudicar a candidatura que está aqui a representar ou não? Eu não vejo de que maneira, porque, óbvio, Henrique Gouveia Melo nunca quis representar esse espaço. Ele tem vestido uma farda de centrismo e, como disse há bocadinho, até tem invocado referências, sobretudo na área do centro-esquerda, fundadoras da democracia, que lhe permite
granjear a simpatia de um eleitorado que não está contente, sobretudo do centro-esquerda, com a oferta entre os vários candidatos que se perfilam e poder adicionar até o voto de pessoas que gostam do seu caráter suprapartidário, da sua capacidade de exercer uma autoridade democrática pela positiva, se a isto somarmos já o voto da direita não ideológica que tem, tudo isto somado parece-me que é um bom passaporte para a segunda volta. Parece-me que André Ventura está a avisar propositadamente a candidatura de Gouveia Melo, daí esta percepção de que o tom entre ambos vai escalar e ainda falta mais de um mês para as eleições. A pergunta era nesse sentido. Sim, é evidente. Vamos lá ver. O Henrique Gouveia Melo tem um conjunto de traços de personalidade que indicam uma postura mais austera, mais conscienciosa e mais parcimoniosa na utilização da palavra e no exercício dos poderes presenciais, que poderá agradar, sobretudo, a uma direita não ideológica e também a uma direita que está saturada dos inconseguimentos e da inconsequência dos partidos do sistema. Logo aí, torna-se um alvo apetecível. E é natural que o Gouveia Melo terá que lidar com isso. Agora, acima da circunstância política e da tática, Henrique Gouveia Melo tem colocado os seus princípios, os seus valores basilares do funcionamento democrático. E aí tem sido claríssimo. Não tem contemporizado e tem inclusivamente dito o perigo que estas atitudes populistas, demagógicas e extremistas da parte do Chega constituem para a convivência democrática em Portugal. Isto é o problema das boas conversas, é que já só temos 3 minutos. Adalberto Campos Fernandes, este choque... Mas esta matéria é tão importante eu queria perceber se isto de alguma forma favorece a candidatura de António José Seguro. Não é uma questão de favorecimento, repare. Nós estamos aqui, eu estou aqui pelo António José Seguro, com uma perspectiva, digamos, de pedagogia democrática e de alguma forma aproveitar este tempo para com os portugueses partilhar sobre aquilo que é o quadro de valores constitucionais e aquilo que cabe a cada um dos atores. Não cabe a um Presidente da República, nem sequer a um candidato, fazer juízos de valor de natureza partidária. Imagino o que seria, daqui por uns meses, o candidato Gouveia Melo eleito em Belém e o partido Chega com 40% dos votos. Teríamos um conflito insanável na cena política portuguesa. O combate político entre os partidos é feito pelos partidos. Não é nos tribunais, nem é através do mais alto magistrado da nação. O que significa que nós temos que, todos os partidos democráticos têm que fazer combate ideológico, combate programático, têm que ser capazes de resolver aquilo que não resolveram no passado e que está a alimentar a insatisfação que leva ao voto em partidos que têm este tipo de linguagem. Mas eu parece manifestamente excessiva duas coisas. Primeiro, que se queira resolver em tribunal, judicializar a proibição de um partido que tem um comportamento verdadeiramente que nos limites da tolerância democrática, isso só significa dar-lhe mais gás e dar-lhe mais adeptos porque o vitimiza. E depois que um candidato presidencial use linguagem que me parece profundamente desapropriada de equiparar o comportamento de um líder político populista a uma espécie de atitude hitleriana ou uma prática hitleriana. Eu creio que isso não favorece a democracia e, sobretudo, diminui margem, porque a democracia pode permitir, no limite, reparem, que, por absurdo, um partido como o Chega possa vir a ser governo. O que será então nessa altura se isso acontecer? Como é que a Constituição da República é defendida? Fica essa dúvida. Duarte Pacheco perguntava-lhe exatamente a mesma coisa a si. Se acha que neste momento o debate já está demasiado empolado, para onde é que ele irá? Sim, eu direi, o debate está empolado, em primeiro lugar. Segundo, há claramente uma percepção por parte do Dr. Luís Marques Mendes que não subscreve, condena todo o tipo de intervenções que têm sido feitas, mas ponto. Não é preciso dar o palco. Não entra no despique. Agora, este despique existe entre os dois porque os dois estão a jogar o mesmo jogo. O Almirante e Ventura. O Almirante percebe, para eu ganhar com 70% e de forma limpa, descansada, o que eu tenho que ter como adversário da segunda volta é o André Ventura. E, portanto, vai-lhe dar gás. E o André Ventura sabe que para o seu sucesso político o importante é passar à segunda volta. E o seu grande adversário é o Almirante, porque entra claramente naqueles que estavam disponíveis para votar um no outro. E, portanto, como o jogo interessa aos dois, vamos ter uma escalada desse debate durante as próximas semanas. A caminho de Belém, às quintas e sextas, na tarde política da Rádio Observador, está sempre também disponível em podcast. Aqui vamos estar até às eleições de 18 de janeiro e, quem sabe, até uma possível segunda volta a 8 de fevereiro. Muito obrigado por terem estado aqui. Amanhã há mais. Obrigado. A caminho. Boa tarde. Obrigada. Vá.